Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia do Questões da Vida Real. Nosso assunto de hoje é descalculia e Paulo Freire e o homeschooling, tá bom? Antes de qualquer coisa, já sabe, se gostar, ative o sininho para saber quando eu postar um novo vídeo, faça a sua inscrição, dê o seu like e principalmente compartilhe, ok? Somos milhões nesta nação e a maioria de nós que somos discálculicos e somos adultos, a maioria não sabe que é discálculico. Então, ajude alguém a descobrir se é ou não um descálculico para que possamos, para que a pessoa possa ter uma qualidade melhor de vida e descobrir que não está enlouquecendo, descobrir que não é burra, que não é uma pessoa sem talento, tá? Sem qualidades, sem capacidades de superar, de criatividade. Então ajude essas pessoas a se descobrirem e se ajudarem, porque existem formas da gente ir vencendo e lidando com essa situação. Eu sou prova viva disso, né? Descobri que era descálculica aos 50 anos e de lá para cá um processo tem sido doloroso, mas gente, é outra realidade quando você sabe o que você tem e sabe o que esperar disso, beleza? Então vamos lá. Eu falei no vídeo anterior que nós precisamos da sequenciação de ensino. E que isso é uma forma até de nós nos sentirmos seguros emocionalmente à medida que nós vamos aprender, né? Que as greves, elas causam um rombo na nossa cabeça. O sistema de ensino para a transição para a faculdade, que é o Enem, o vestibular e os cursinhos, não estão preparados para lidar com os descálculicos, tá? Então está na hora de começar eles não têm maior aprovação porque não compreendem esta realidade. Precisam se preparar, precisam entender isso que está acontecendo. Aí vem Paulo Freire. Eu estava terminando o magistério quando entrou a questão do socioconstrutivismo. Na verdade, eu já tinha terminado o magistério e já estava dando aula. Né? Eu não trabalhava com matemática, gente, então esquece. Né? A gente vai com o tempo aprendendo a lidar, a contornar, nós criamos meios de ter o mesmo conhecimento das outras pessoas para a matemática da vida, só que nós descobrimos formas que nos ajudam a vencer. São as pequenas dicas, os chamados macetes, né, para a vida. Então, isso é muito importante. Eu dava aula numa escola particular e dava numa creche para criancinhas. Né? Paulo Freire entrou e a primeira coisa que eles ensinavam, né, mesmo quando eu estava terminando o magistério, eles já começaram a jogar a ideia do Paulo Freire e era uma febre, uma coisa maravilhosa. Só que assim, né, para mim já não fazia mais diferença. Mas uma coisa, eu lembro que me inquietou profundamente a frase que uma das professoras disse que o socioconstrutivismo ia ajudar a criança a criar o seu próprio conhecimento, que nós levaríamos as coisas e a própria criança ia criar. Eu me lembro que eu fiquei muito incomodada com essa situação, mas eu não lembro por quê, né? Assim, não entendi o porquê. Parecia muito bonita, era uma coisa interessante, mas as coisas não batiam na minha cabeça. Bom, hoje eu sei o que era, né? Porque o que acontece? O socioconstrutivismo, ele leva você... Eu não sei se houve mudanças, tá, gente? Eu estou falando da raiz, quando eu aprendi, né? Estava entrando, estava muito quente isso. Então, ele falava basicamente assim, tudo que nós tínhamos aprendido
tinha aquele passo a passo que nós íamos passar para as crianças, né? Método silábico, vamos um exemplo, né? Passo a passo, a questão de números era passo a passo. Aí de repente você já não tinha mais aqueles passos para você dar para as crianças e ela ir seguindo com calma para buscar, para aprender. Nós iríamos mostrar para ela que existia, iríamos ensiná-la, né? E ela iria absorver, porque ela já estava no ponto de absorver aquele conhecimento. E aí passaram isso para nós que não era, como é que dizia? A criança aprenderia por si só, porque ela tinha essa mente para isso. Só que para um descálculico isso não funciona. Se você nasce com o cérebro que a conexão, os neurônios entre si, na área que trabalha com toda sorte de conhecimento, de reconhecimento das questões matemáticas, sabe? Mais, menos, maior, menor, direito, esquerdo, curto, longo, medidas. Se o seu cérebro não reconhece isso, gente, isso é muito ruim. Como uma criança vai buscar, né, o seu próprio conhecimento se ela não tem o seu cérebro pronto para isso? Então eu acredito que e isso não é uma questão de lutar contra essa evolução, né, Paulo Freire. Gente, eu confesso para vocês, eu tenho uma indignação tenebrosa contra isso que o Paulo Freire trouxe para a educação brasileira, porque eu sou descálculica. Eu sou descálculica. Então, isso é muito ruim. Você passarem algo para você. É como você chegar. Isso é outra coisa que precisa ser revista nas universidades. Você está numa escola pública, uma escola ou particular, mas você tem um professor antes de ir para a escola, para a faculdade, e você tem orientações pessoais. Às vezes você senta, o professor vai conversar com você, ele vem te ajudar, ele sabe quem é você. De repente você vai para a universidade. Chega lá, dependendo do que o professor passa a matéria e fala, olha, é isso, 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 e vão atrás. Ou qual que é a parte que os professores não entendem que um descálculico, uma criança descálculica, cresce, se torna adulta, né? Se torna um adolescente, um jovem e vai enfrentar a universidade como um descálculico. Qual que é a parte que eles não entendem? Gente, é a coisa mais difícil do mundo. Nós sermos apresentados a situações desta forma e nos disserem que é para ir atrás. Questão que envolva gráficos. Meu Deus, por isso existe muita evasão nos cursos de engenharia, a parte de economia, quando começa a lidar com aquela de calcular, tem um nome certo, quem é economista vai entender, mas que vai mexer com os gráficos, vou te falar, quem estuda contabilidade, eu cheguei a, antes de eu fazer magistério, eu fiz contabilidade, porque na época eu só tinha magistério pela manhã, né, onde eu morava, que era no Rio, e, eu só podia estudar à noite. Então, assim, eu me lembro o que foi a luta para aprender os balancetes e a matemática. A questão de estatística, eu me lembro bem. Quem me ajudou, e aí está a diferença do professor. O descálculico precisa que um professor seja sensível, chame
Santo e comece a dizer a ele, olha, você sabe a matéria. E nós sabemos, a nossa percepção, quando nós ficamos ouvindo, é tão fácil ouvir, nós assimilamos bem. O problema é na hora de colocar isso no concreto. E assim, preste atenção, observe o que você está lendo, veja, porque, gente, os nossos olhos parece que não enxergam os sinais. É como um ponto cego. Por isso não lemos esses sinais, por isso achamos que vamos tirar nota máxima e descobrimos que tiramos 0. Tá? Os nossos olhos não enxergam, o nosso cérebro não reconhece aquilo ali, ele não existe, é um ponto cego na prova. Então, isso precisa ser revisto, né? Isso precisa ser revisto porque achar que por sermos adultos damos conta, vamos conseguir, né? É muito complicado. Nos igualar como se todos nós fôssemos um único tipo de aluno. Vocês têm noção do que pode fazer, o que poderia ser um excelente médico, um excelente administrador, um excelente, como é que eu posso dizer, um professor universitário, se vocês prestassem mais atenção de que nós existimos no meio de vocês. Existem os outros transtornos que as pessoas não... Todo mundo só conhece mais dislexia, tanto que estavam querendo fazer algo para proteger, uma lei de proteção, né, para eles. Algo muito especial que era para os disléxicos. Só que assim, nós existimos, somos milhões, 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 milhões. Né? E não adianta só ter um professor para nos dar uma orientação ali na hora da prova de vestibular. Gente, é muito mais além, sabe? Nós precisamos, porque vamos encarar problemas muito sérios. É o nosso dia a dia, é a nossa vivência diária. Tá? Não é falta de interesse, não é porque não queremos aprender, não é porque não estamos interessados, não é por burrice, não é por preguiça. Nosso cérebro não reconhece. E não é uma doença, faz parte da nossa existência. Vamos viver com isso até a morte, do nascer ao morrer. E aí, como é que vai fazer? Não existe remédio. Nós podemos aprender com determinados exercícios, determinados jogos, determinadas coisas que podemos no dia a dia aprender a lidar com isso. Pequenas dicas de sobrevivência. O homeschooling vai ser uma bênção, mas os pais precisam estar preparados para saberem que podem ter um filho discálculico. Ou eles precisam entender que eles são discálculicos e vão precisar de uma ajuda extra nesta área. Então, o sistema de educação brasileiro, no que concerne a essa forma de aprendizagem do Paulo Freire, o socioconstrutivismo, e o homeschooling, vai ter que ser muito bem trabalhado. Isso não pode ficar no silêncio. Eu preciso que vocês entendam isso, porque só quem é discálculico sabe como é difícil o dia a dia escolar para um discálculico, sabe? Porque isso influencia até na nossa forma de lidar com a gente mesmo. É a nossa mente, é o nosso cérebro. Então, se você gostou, já sabe, dê o seu like, faça a sua inscrição, ative o sininho e principalmente compartilhe. Se este conteúdo te ajudou em alguma coisa e você é um discálculico, compartilhe para que outros saibam, porque existem milhões de adultos nesta nação que são discálculicos e não sabem. Ajude-os, tá bom? Até a próxima. Beijo, fique com Deus.